fazer hoje? Eu falei, vamos apresentar por que nós precisamos ter pelo estudo do livro de Daniel. E na semana que vem, vou passar para vocês um breve histórico de como chegou ao cativeiro Daniel. O que aconteceu previamente para que o povo de Israel fosse levado cativo para a Babilônia, que é esse contexto aqui. Então a gente vai voltar mais ou menos 2.600 anos para trás. Vamos chegar aí na proximidade do ano 600 a.C., período que Daniel viveu e escreveu. Ok? E aí vocês vão perceber, olha a distância para o Apocalipse de João, e você vê o quê? Uma simetria, né? Você vê aí uma coisa assim, bem lógica entre os dois, bem coerente entre os dois, esses dois profetas amados por Deus. Amado por Deus. E aí a gente vê a expressão amado por Deus e pode até questionar, por que amado sofre tanto, né? Porque os amados por Deus têm que passar pelo deserto, né? Passar pelas dificuldades, sofrer na pele, consequências às vezes não causadas por ele, mas pelo contexto que eles estavam vivendo, acabavam sendo o quê? Submetido a todo aquele regime, né? Todo aquele juízo de Deus. A gente vai perceber no livro de Daniel até onde vai a paciência de Deus. E como Deus é paciente, meus amigos. Como Ele é paciente. Como Ele espera. Como Ele retarda o seu juízo. Por amor a cada um de nós. E nós vamos entender tudo isso no livro de Daniel. E a gente vai ver, por exemplo, que houve um interesse do estudo do livro de Daniel por grandes personalidades da nossa história. Posso destacar aqui para vocês dois que talvez vocês conheçam. Cristóvão Colombo, né? Descobridor da América, né? E também Sir Isaac Newton, não só físico, matemático, né? Mas um grande estudioso da palavra de Deus e principalmente do Daniel, Apocalipse. Inclusive tem um livro, né, escrito por ele faz um comentário. É interessante que Isaac Newton escreveu mais sobre teologia do que da própria física, né? Como ele era interessado no estudo. Por que ele era interessado no estudo? Talvez fique aqui essa pergunta. Porque ele encontrava informações da Bíblia, no seu tempo, que a Bíblia já revelava que iria acontecer, ou que já teve acontecido no tempo dele de vida, que deixava tudo assim muito bem definidozinho, sem nenhum erro, sem nada. Isso então dava o quê? Um interesse muito grande no estudo da palavra, né? Como algo escrito há tantos anos atrás, poderiam, né, narrar com tantos detalhes algo que aconteceu no seu tempo, que iria acontecer futuramente. Então chamou a atenção desses grandes homens do estudo da palavra. E eles eram defensores mesmo das profecias e da palavra de Deus, como algo realmente inspirado por Deus, né? E que merecia um crédito de quê? De ser estudado, né? Então a gente vê várias pessoas interessadas no livro das profecias, inclusive Glenn Miller, né? A gente conhece bem que Miller começou estudando também, né? E daí foi que ele levantou o seu movimento millerita, e a gente vai e estudamos um pouco nisso no livro de Apocalipse, não é isso? Vamos verificar também, por exemplo, que a gente vai encontrar algumas razões para estudarmos o livro de Daniel. E aí é o seguinte, vou ler aquilo que está escrito no PowerPoint. Primeira razão que a gente precisa entender, que devemos estudar a palavra de Deus, o livro de Daniel. Porque o livro está onde? Na Bíblia. Faz parte dos 66 livros, do canão sagrado, né? Então a gente tem que dar crédito, porque se está na Bíblia, é porque precisamos o quê? Se familiarizar com esse tipo de linguagem, com esse estudo. Porque se deixou Deus escrito nesse conjunto de informações que temos na Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse, é para que você sinta interesse também de estudar. Você não pode chegar no livro de Daniel, pular, ou chegar no livro de 1 João, 2ª, 3ª João lá, e não querer ir no Apocalipse. Parar, entendeu? Deus quer que você tenha vontade, desejo de conhecer a sua Bíblia de capa a capa, né? Então, por estar na palavra do Senhor, é uma das razões que a gente tem que ter de estudar o livro de Daniel, né? Se não fosse importante, eu estaria aqui, né? Uma outra razão que a gente coloca aqui, que vocês vão perceber durante a leitura do livro, que ele nos dá esperança e otimismo quanto ao futuro. Para onde nós estamos indo?
Talvez isso já deve ter colocado essa pergunta na sua cabeça: para onde você vai? Né? Ou de onde nós viemos, não é isso? Para onde nós vamos? A Bíblia tem resposta para tudo isso. E olha, é gratificante ao estudar e se deparar com esses ensinamentos, né? Dá uma injeção de ânimo, sabe? Dá uma injeção de ânimo na gente. Então, é mais uma das razões que a gente tem que ter para estudarmos a palavra de Deus, e aqui, em especial, o livro de Daniel. Uma outra coisa importante, que este livro de Daniel, ele foi escrito há muitos anos atrás, como a gente falou, mas ele está sendo dirigido para os nossos dias atuais. Nesse século que a gente vive, o século XXI. Os acontecimentos, né, vividos, e aqueles que ainda virão, nós somos privilegiados de poder fazer parte, né, desse ponto final da história da humanidade, poder ver as coisas acontecer. Muitos no passado acreditaram, depositaram sua esperança na palavra do Senhor, sem mesmo ver cumprir muitas coisas que a Bíblia disse. Simplesmente porque amaram essa verdade, né? Isso, se entregaram a esta verdade. E nós estamos tendo o privilégio não somente de termos aí a Bíblia à nossa disposição, coisas que muitos sofreram no passado, né? Não tiveram, inclusive as suas Bíblias tiradas, arrancadas, né? Queimadas em praça pública, como a gente já estudou isso aí no nosso último estudo. Então, nós precisamos ter isso também como uma razão bem forte, porque esse livro é escrito para os nossos dias, os dias atuais, os dias que nós estamos vivendo. Então, isso é uma razão muito forte também para a gente continuar estudando a Bíblia e o livro de Daniel. E uma outra coisa importante que eu quero compartilhar com vocês aí, vamos fazer a primeira leitura, lá em Mateus 24:15, por que nós devemos estudar o livro de Daniel? Vamos ver aí qual é a descoberta surpreendente. Aí, depois desse aqui, não tem jeito não. Mateus 24:15. Se você encontrou e quiser compartilhar a leitura aí. Quando, pois, vistes o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê, entenda. Então, quem foi que indicou a leitura do livro de Daniel para nós? O próprio Jesus. O próprio Jesus. Então, tem que dar crédito, e muito crédito, a esse livro de Daniel, porque o próprio Jesus o menciona. Certo? Então, nós temos que o quê? Confiar, acreditar, investigar tudo aquilo que está escrito neste livro sagrado, que é o livro de Daniel. Ok. Vamos, então, apresentar para vocês aí alguns detalhes interessantes do livro de Daniel. Tá legal? A gente costuma, e a gente fala bastante isso, a gente também tem falado algumas vezes sobre essa questão, a gente tem, na verdade, a Bíblia no Antigo Testamento e do Novo Testamento escrita em duas linguagens, né? A gente, por exemplo, aqui tem, no Antigo Testamento, a Bíblia foi escrita na linguagem o quê? O hebraico, né? Todo livro do Antigo Testamento está no hebraico. No Novo Testamento, né, a gente tem a linguagem pelo grego, né? Você tem a utilização da escrita grega. No Antigo Testamento, hebraico. Só que no livro de Daniel a gente tem aí um miscelâneo, assim, uma coisa meio misturadinha. E aí, se você quiser anotar, só para que você possa depois também, só para poder conversar, quem sabe, né? Passar para frente a informação, é o seguinte: a Bíblia, e no livro de Daniel especialmente, a gente vai ter ali também o aramaico, compondo a leitura do livro de Daniel. Então, por exemplo, eu pesquisei aqui que do primeiro capítulo, verso 1 do primeiro capítulo, até o capítulo 2, o verso 4, tá? O capítulo 1, verso 1, até o capítulo 2, verso 4, a Bíblia está escrita no hebraico, Daniel está escrito no hebraico, tá? Hebraico. Do capítulo 2, verso 4, última parte, até o 7, capítulo 7, 28, é escrito no aramaico. E depois, no 7, 20, capítulo 8, verso 1 até o 12, 13, ele volta depois para o hebraico. Essas duas línguas, tanto o aramaico quanto o hebraico, elas são bem primas, né? Como a gente tem o português, o espanhol, aquelas coisas parecidas. E por quê? Porque essa parte daqui de Daniel, do capítulo 2, verso 4, última parte, até o
7, 28 foi escrito em aramaico. A explicação que a gente encontra é porque no tempo vivido ali por Daniel, a língua, né, a que mais se falava era o aramaico. Então, esse período da palavra, desde o capítulo 2, verso 4, última parte, até o 7, 28, foi direcionado para aquele tempo. O tempo que ele estava vivendo. Para aquelas pessoas que estavam ali com ele. Então, a gente tem essa divisão aqui na escrita do livro de Daniel, nessas duas línguas, né? Tanto o aramaico quanto o hebraico. Nessa divisão de capítulos e versículos. Ok? Só uma curiosidadezinha para que a gente possa também estar aumentando o nosso conhecimento. E uma outra coisa que a gente vai encontrar. A gente tem na palavra de Deus, quando a gente fala de profecia, ou a gente pode dividir isso em sessões, no livro de Daniel, a gente vai encontrar duas sessões predominando aqui no livro de Daniel. Um pouco de história e um pouco de profecia. Então, quando a gente for ler o capítulo 1 até o capítulo 6, nós vamos ver muita história. E mesmo assim, dentro dessa história, vamos ver uma profecia. Mas se predomina-se a história. Por isso que eu falei que vou contextualizar um pouquinho, até na semana que vem, o momento da chegada no cativeiro. Quantos reis passaram? Quanto tempo de tolerância Deus deu para o povo, né, se arrepender, né, aceitá-lo como seu Deus, o único Deus, que cuida, que ampara, que protege, que ama, que queria estar junto, né? Quanto tempo de misericórdia Deus deu ainda para o seu povo, antes que eles fossem levados cativo, né? Antes deles serem levados cativo. Uma outra coisa também, a gente vai ver que do capítulo 7 até o capítulo 12, nós vamos encontrar uma seção grande de profecias, tá? Grande mesmo de profecias. E dentro dessas profecias a gente vai encontrar também uma história, desse capítulo 7 ao capítulo 12. Então o que a gente quer fazer com vocês? O objetivo da história, do capítulo 1, capítulo 6, resumido em tópicos, a gente tem o seguinte. Do capítulo 1 de Daniel, nós vamos ver lá, Daniel é levado cativo para a Babilônia, onde ele ficou lá 70 anos. Daniel foi levado muito jovem, cativo para a Babilônia por Nabucodonosor. Muito jovem. Ele tinha, assim, aproximadamente 17 e 18 anos de idade. E ficou um período todinho de cativeiro, 70 anos, preso, servindo ali, né, no palácio, como um dos príncipes que ele era de Jerusalém. E aí a gente vai perceber que muito tempo se passou, né? Viveu aquilo tudo, né? Falou e viveu aquilo tudo. Nós vamos ver no capítulo 2, por exemplo, que a gente vai ter ali o sonho do rei. No capítulo 3 a gente vai ver aqueles jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego, nomes que foram dados para eles em homenagem a algumas divindades. Semana que vem eu vou apresentar um pouco para vocês isso aí, tá certo? E eles foram colocados na fornalha ardente. Lembra dessa história? Né? Que muitos tentaram desacreditar no passado, que isso era verdade, não era verdade. E a gente vai ver então aí acontecendo de que a arqueologia confirmando algumas coisas, né? Bem bacana isso. No capítulo 4 a gente vai ver a loucura de Nabucodonosor. No capítulo 5 a gente vai ver a queda de Babilônia, já predita pelos profetas Isaías e também Jeremias. No capítulo 25 de Jeremias e 44 e 45 de Isaías. Então vamos ver os acontecimentos se confirmando, né? A palavra de Deus dada aos seus profetas se confirmou. E no capítulo 6, nós vamos ver Daniel, aonde? Lá na cova dos leões. Ok? Então a gente tem essas histórias sendo contadas aqui do primeiro ao sexto. E aí por quê? Aí a gente tem alguns motivos. Aí a gente separou aqui, por exemplo, que essas histórias, elas nos ensinam como podemos nos preparar para o fim dos tempos. Elas falam de fé, elas falam de quê? De coragem, e essas histórias falam também de esperança. Fidelidade, a gente vai encontrar aqui como uma marca forte desses 6 capítulos aqui. Fidelidade. Tanto você para com Deus, precisamos ser fiéis, porque não precisamos nem falar que Deus para conosco, Ele é muito, muito mais fiel do que você possa imaginar. E a gente vê aqui coisas fantásticas. Preservação do corpo, como o templo do Espírito Santo. Por que Daniel e seus amigos não quiseram se misturar
né, e comer as iguarias do rei. Princípios, né? Já naquela época sendo aplicado de saúde, abstenção de comida imprópria, né? Talvez ali que tivesse na época uma carninha de porco, não é isso? Uma coisinha que faz mal para o corpo, uma bebida forte, estimulante. Quem sabe ali, né, alguma coisa, eu não me lembro, não sei se o café naquela época já era algo predominante na região, mas bebidas como o vinho, né, fermentado, que fazia o que? Delirar, tirar você de si, né? Então o rei queria que esses príncipes que foram trazidos como escravos, que forem e deveriam ser preparados durante 3 anos para voltar e serem utilizados no serviço ali do palácio, esses 4 amigos resolveram não se misturar. Pediram para que o chefe lá pudesse confiar neles, né? Dessem pelo menos quantos dias, você lembra? 10 dias. Suficiente, me dê água e legumes. Somente 10 dias. E você vai ver, se no final desse período nós tivermos aqui, como é que fala, abatidos, aquela aparência fraca, nos arrastando por ter comido legumes e bebido água, aí você pode dar para a gente tudo que você tem que dar, porque iremos comer e tal. E aí, voltaram à prova, e no final de 10 dias, o que aconteceu? A Bíblia fala. Mais robustos, né? Mais rosadinhos, mais inteligentes, mais coradinhos, né, que a gente fala, né? Mais inteligentes, porque colocaram em prática aquilo que eles já tinham visto na lei, né? Quanto à questão de alimentação, isso. Então, com isso, eles deixavam de comer aquelas carnes imundas oferecidas para ídolos, né? E deixavam o quê? De descumprir a vontade de Deus para a vida deles. E honravam o corpo, né? Como o templo do Espírito Santo. E foram abençoados, né? Deus os glorificou. E aí a gente vai ver também, aí no capítulo 7, até o capítulo 12, a gente vai ver, no caso aí, as profecias. E aí vocês vão perceber aí que a gente vai ver, por exemplo, no capítulo 7, 4 animais estranhos. No capítulo 8, visão de um carneiro e de um bode. Bem interessante esse tema. 70 semanas de oportunidades. A gente vai encontrar aí, profeticamente, a gente vai ver que existia um período de oportunidade que Deus deu ao povo de Israel. Lembra que a gente estudou aqui quanto é que é uma semana? 7 dias. Na linguagem profética, a gente tem que transformar isso tudo. Então, 70 semanas vezes 7 dias, que é cada uma semana, a gente encontra um período de 490 anos. Então, foi o tempo de misericórdia que Deus deu para o povo. E quando isso começou, quando se terminou, né, esse período, nós vamos encontrar através do estudo que nós vamos fazer no livro de Daniel. Isso é nossa data direitinho? Sim, vamos mostrar início, final. A gente tem muita coisa para estudar, vocês vão ficar tranquilos. Vamos encontrar, por exemplo, no capítulo 10, a oração de Daniel pelo seu povo. Isso aí é fantástico. Olha, fantástico esse capítulo. Vocês vão gostar de ler, de estudar. Não. Capítulo 10. 11, os reis do norte e os reis do sul. Errado? A oração de Daniel pelo povo. No 10 é a visão de Daniel com mentira. Aí no nosso tudo bem, só para a gente. Tudo bem. Só pulou. Só pulei aqui, mas tudo bem. E a gente vai ver na continuidade os reis do norte e os reis do sul. E no final, capítulo 12, lá a gente vai estudar um pouco sobre a questão do tempo do fim. Né? E aí, querido, a gente vai estudar isso bem profundamente, tá bom? E aí a gente vai verificar, por exemplo, os objetivos das profecias, aqui no livro de Daniel. 2 objetivos aqui que eu destaquei, para que a gente possa... Primeiro, as profecias tratam de 2 grandes eventos através da história e apontam para um período chamado de tempo do fim. Tempo do fim. Queridos, eu não vou entrar em detalhes para vocês, mas existem 2 datas que determinam o tempo do fim. Uma, 1798. Nós já estudamos isso nas profecias de Apocalipse. E outra, 1844. Soam com familiaridade na mente de vocês essa data? Um ano, pelo menos? 1844. Essas 2 datas marcam, dão início ao tempo do fim. Nós vamos estudar isso com calma, tá certo? Para que vocês possam se situar aí. Mas isso é tão importante nós sabermos. O outro, que o propósito da profecia é habilitar o povo de Deus a se preparar para o futuro e aumentar a nossa fé e confiança na palavra de Deus a
A Bíblia. Porque quando se confirmam as profecias, né? O que acontece com a gente? Fortalece, você dá um crédito, né? Cresce assim, né? Poxa, eu conheci, vi, li e aconteceu. Olha como é que as coisas não aconteceram. Transforma. E a gente, como eu falei, né, que vive os momentos finais da história deste mundo, que vê aquilo que estava predito para o fim do tempo está acontecendo, a gente tem um privilégio e ao mesmo tempo uma responsabilidade, não só de nos inteirarmos, de estudarmos mais, mas de pregarmos. Ela até nos transforma, porque assim, a questão de esperança. Nos dá esperança. O ser humano sem esperança. Porque aí a gente começa a ver. Ele fica sem perspectiva, né? De vida, ele perde o gosto. E aí você vai fazer a leitura e as coisas acontecerem, é natural te impulsionar a buscar mais o conhecimento, né? Porque quando você vai em busca de uma fonte que é fidedigna, que acontece aquilo que ela fala, nossa mãe, você vai buscar sempre na mesma fonte as informações que você precisa saber para andar mais um passo, né? Então é importante demais a gente ter conhecimento disso tudo. Agora, perfeito. Depois de dar uma trabalhada sobre isso aí. O segundo motivo por que nós temos que estudar o Daniel, o segundo motivo? O primeiro que falou que é porque está na Bíblia. Está na Bíblia, porque proporciona para a gente esperança e otimismo quanto ao futuro, né? O terceiro que eu falei é dirigido especialmente para os nossos dias. E quarto, acho que é bem forte isso aqui também, foi porque foi indicado pelo próprio Jesus, né? O próprio Jesus indicou isso para a gente. Agora nós temos dois tipos de profecias na Bíblia. E aí a gente tem aquela que a gente chama de profecias bem clássicas, né? Vocês já ouviram falar aqui também sobre isso? A profecia clássica é aquela que é predita para o seu tempo. Aconteceu no tempo. Aí a gente pode dizer que tempo? Por exemplo, o profeta Jonas, um exemplo, predisse que ia acontecer o quê? Nínive. Lembra da história de Nínive? Aconteceu no seu tempo a solução daquilo tudo. Foi visto, observado o resultado da profecia. Né? A gente vai encontrar, por exemplo, até Isaías também, né? A gente vai encontrar aí alguns casos. Então a gente chama isso de profecia clássica. Acontece no tempo predito pelo profeta. E temos aquelas profecias apocalípticas, né? Que nós temos na Bíblia quantos livros de profecias apocalípticas? 2. Só 2, né? Que é o livro de Daniel e o livro de Apocalipse. Ok? Então, são profecias para o tempo do fim. E algumas coisas aconteceram também ali no tempo que eles estavam vivendo. Mas elas apontam para algo que vai acontecer, que no caso aqui o profeta nem teve, né? Não participou do acontecimento, mas é através do anjo muito especial. E nós vamos estudar aqui sobre esse anjo especial que acompanhou Daniel, né? Que falou, que relatou ali essas profecias, mas apontando para o tempo do fim. São escatológicos. Isso. Então, acontecimentos escatológicos. E a gente vai ver que uma coisa acontece depois da outra. E vão se cumprindo tudo aquilo que a palavra de Deus deixou para que você e eu saibamos. O Daniel viveu quantos anos? Olha, mais ou menos, ele foi com 18 para o cativeiro, para a Babilônia, levado cativo, ficou 70 anos, eu acredito que 90 anos no máximo. 90 anos. E você vai perceber, por exemplo, a gente vai dar uma lida hoje nesse verso aí, que no capítulo 12, lá no último verso, a gente vê aqui, né, a palavra dizendo para Daniel, se você quiser adiantar aquilo que eu vou falar daqui a pouco, olha o que fala, depois você lê, 12, 13, para Daniel. Tu, porém, segue o teu caminho até o fim, pois descansarás, e ao fim dos dias te levantarás para receber a tua herança. Aqui o anjo está falando para ele o quê? Olha, segue o teu caminho até o fim, pois você vai descansar. Esse descansar é morrer. É morrer. E no final você vai receber alguma coisa. A recompensa. A gente vai chegar daqui a pouco. Então, assim, bem bacana isso aí. Uma outra coisa. A gente vai encontrar, por exemplo, muitas pessoas, né, muitos críticos do livro de Daniel, até mesmo da própria palavra de Deus. É interessante que os críticos, eles são assim. Eles levantam um argumento dizendo que a Bíblia não merece ser acreditada porque não tem fatos que comprovam essa história de fornalha ardente, de cova dos leões, de Nabucodonosor, de fulano de tal, de Beltrano. Aí quando a arqueologia
encontra, Constata o fato. constata o fato, eles levantam uma outra teoria, né? É muito interessante quando não tem argumento, né? Tem um ditado que a gente fala, contra fatos não tem argumento, né? Tem um negócio assim. Mas sempre aqueles que querem se opor à palavra de Deus, sempre vão levantar alguma coisa para poder manchar a imagem. Então, por exemplo, a gente vai encontrar que a história, né, e também a arqueologia já confirma muitas coisas para dar crédito à palavra de Deus. A gente já acompanha algumas coisas, né? Os encontros do Mar Morto, né? Os rolos do Mar Morto, não é isso? Uma coisa não tão recente, mas é algo que também foi fantástico a descoberta, né? A gente vai Que ano, Serginho? 47. 1947, né? Então, você vai perceber algumas coisas acontecendo, Deus vai também contribuindo, né? Para que a sua palavra não entre descrédito. Porque, queridos, olha, o investimento é muito pesado. O investimento é muito pesado. A gente vai, por exemplo, encontrar um arqueólogo chamado Robert Caldwell. Ele viveu em 1899 a 1917. Então, ele diz o seguinte, olha o que ele encontrou. E ele escreveu, né, nos seus achados lá, não lembro se foi um livro, não relatava se era um livro ou alguma coisa. Ele encontrou o seguinte, disse assim, Babilônia, confirmando que existiu aqui o que a gente vai encontrar em Daniel. Babilônia era um grande centro econômico e político no antigo Oriente Médio, na metade do primeiro milênio antes de Cristo, aproximadamente 600 anos antes de Cristo, época que viveu quem? Daniel. Então ele diz que existia uma Babilônia e que foi o período que ela existiu, foi no primeiro, assim, 1000 anos antes de Cristo, nesse período, né? No meio de 1000 anos antes de Cristo. Que os relatos de Daniel são justamente desse período, de 600 anos antes de Cristo. Então você vai ver algumas coisas acontecendo. Por exemplo, esses tabletes, né, que a gente encontra aí, que eles chamam de cuneiformes. Vários já foram encontrados, levantando o nome de Nabucodonosor. Encontraram informações nesses tabletes, né, de Nabucodonosor. Então você vai percebendo que a arqueologia vai confirmando, né? Você vai encontrar, por exemplo, se vocês quiserem comprar um bom livro, Escavando as Verdades, né, do pastor, né, o Rodrigo Silva. É um livro não muito grande, ele é bacana, é pequeno. Mas o Galê tem aqui, algum lugar aí. Tem aqui, Sérgio? Eu trouxe um livro, depois deixei aí. Não sei se na arrumação... Depois você vem com o Serginho aqui, mas eu também tenho esse livro em casa, ele é bem bacana, ele traz algumas informações assim, bem interessantes para vocês. Então você vai encontrar sempre pessoas que querem desacreditar, mas a arqueologia, né, a história, vão confirmando. Olha como o negócio é interessante. Eu trouxe para vocês um achado aqui, num livro de pesquisa, ele fala o seguinte, ó, lá na Universidade de Gale, Timóteo Dwight foi o primeiro presidente da Universidade de Gale. Ainda na época da Revolução Francesa, buscou-se muito o quê? Também com o advento da Revolução Francesa, a gente viu até que na França, Bíblias eram levadas, né, na praça pública, queimado, né? Então eles levantavam várias teorias de que a palavra de Deus era tudo mentira, né, que não era para acreditar nisso aqui, não tinha como comprovar que as coisas que estavam escritas eram verdade, tal. Esse professor muito inteligente foi desafiado, é claro, né? Porque estavam desafiando ali qualquer um para poder apresentar qualquer argumento que o fizesse, esses céticos, esses que estavam promovendo coisas contra a veracidade da palavra, provar de que realmente a palavra de Deus ela é verdadeira. Então ele convocou, tá certo, todos esses alunos que pregavam, né, o descrédito da palavra, para um local que ele apresentaria os seus argumentos também a favor da palavra. E no final vamos ver então quem é que tem a razão. Diz que os alunos, né, e também o presidente dessa classe, né, o representante dessa turma, se dirigiram para um local e esse professor, esse Timóteo Dwight, ele meio velhinho também, vem pelo corredor com uma caixa de livros de história na mão, se dirige, meio cambaleando, né, pela idade até o local, vamos ver ali da batalha,
e começa a ouvir os argumentos. E ele então começa a pegar a Bíblia, livro de Daniel, profecia, e começa a apresentar na história aquilo que a Bíblia já relatava há anos atrás que aconteceria. Sucessões de reis, um atrás do outro, profecia se cumprindo, e aí no final daquela reunião, o que aconteceu? Não muito difícil da gente definir lá. Mudaram de ideia. Acreditaram. Porque não tinha provas mais do que todos aqueles argumentos que o professor estava apresentando, porque a história confirma. Queridos, peguem a história, que ela confirma as coisas que estão na palavra de Deus. As profecias. Você vê muitas coisas acontecendo. Cai chuva de estrela, escurecimento do sol, terremoto. Lisboa, por exemplo, né? Bem conhecido de todos nós aí, a palavra de Deus relatou coisas que eram não para o tempo daqueles que estavam escrevendo, mas para o tempo do fim, que se cumpriram, estão se cumprindo, que ainda tem coisas que irão se cumprir. Então, a Bíblia, ela merece o crédito. O livro de Daniel merece todo o crédito nosso. Por isso que é uma das razões que nós temos de estudar o livro de Daniel. Nós precisamos nos sentir totalmente interessados de estudar este livro. E a gente vai encontrar tudo isso, né? E aí a gente vai verificar, por exemplo, alguns achados, né, que a própria arqueologia encontra sobre a relação. Muitos questionam, né, sobre a questão de Beltesazar, né? Mas aí a gente vai ver na história, né, Nabonido, que era o pai dele, ele foi para um outro local, e naquele período era o tal do corregente, né? Como a gente encontrava em alguns casos do passado, e a gente vai encontrar, por exemplo, um dos reis de Israel, que ele começa a reinar, e depois ele é predito para ele que ele morreria, ele pede um período de tempo, a gente vai estudar isso na semana que vem, e aí esse período de tempo é concedido por Deus a ele, e o seu filho começa então a reinar com ele durante esse período que ainda tinha de vida, 10 anos, né? E você vai ver que a gente chama isso de corregente, né? Então a mesma coisa acontece. Então a história vai confirmando essas coisas, vai demonstrando que isso é verdade, né? E vai dando crédito à palavra de Deus. E nós temos, queridos, que agradecer muito a Deus esse privilégio que a gente tem de ter esse livro à nossa disposição, totalmente desimpedido, né? Totalmente à nossa disposição, para vasculharmos de dia e de noite, semanas após semana, anos, ainda temos esse privilégio, né? E eu fico pensando, eu mesmo, muitas vezes eu negligencio esse estudo, né? Cristiano, só por curiosidade, Claro. As profecias de Daniel, a idade que ele tinha, ele começou a fazer, já que ele viveu 90 anos, então ele não chegou a ver toda, quais são a idade, a partir Você da vai idade perceber, por exemplo, no capítulo 12, quando a gente tem o último capítulo daqui de Daniel, deixa eu pegar aqui para você, já são 9 e 10, eu não quero também entrar mais em alguns detalhes. Olha o que acontece, Alexandre. Tem uma pergunta aqui que a gente precisa fazer. Eu até botei essa pergunta aqui. Para que tempo as profecias de Daniel se aplicam? Para que tempo? Vamos ler 3 versos. Vai lá em Daniel capítulo 12. Vamos ler primeiro o capítulo 12, verso 4. O título do capítulo é o tempo do fim, né? É claro que isso foi colocado como uma forma de organizar, né? Que a Bíblia, na verdade, não tinha essas marcações de capítulo, né? Versículo, era tudo sequencial, né? A gente percebe muito isso quando a gente estuda o Apocalipse, né? Parece dar uma parada para começar outra coisa, mas não, porque foi dado para organizar assim. Mas a gente vê as coisas acontecendo sequencial, né? É um relato de uma visão, né, do Apocalipse, como também que Daniel. E aí tu lê, por exemplo, aí, lê para mim o 4 aí, Alexandre, se tu está aberto aí, capítulo 12, verso 4. Tu, porém, Daniel, cerra as palavras e sela o livro, até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra, e a ciência se multiplicará. Muito bem. O meu fala, muitos os esquadrinharão. Então, ele fala assim para Daniel, olha Daniel, encerra as palavras deste livro. Olha, eu estou te relatando coisas que né, também escreve só aquilo que você está vendo, porque mais para frente, lá no tempo do fim, muitos se interessarão pelo estudo do livro de Daniel, pelo teu livro, Daniel. Muitos iam investigar, ia comer isso aqui, como a gente encontra. Eu falei que Isaac Newton, a gente vê aí Cristóvão Colombo, a gente vê aí Guilherme Miller e outros estudiosos da profecia.
Entendeu? Para o tempo do fim. E o conhecimento da palavra que ele fala, esse conhecimento aqui é o conhecimento da palavra, vai se multiplicar. Por quê? Nesse tempo de 1825, 26, e aumentando 30, 31, você vê assim, o retorno para a palavra é como se fosse uma recuperação de tempo perdido, de uma maneira que as pessoas, Alexandre, investiam horas, dias, noites adentro, através do quê? De estudo da palavra. Era como se fosse a água para nós hoje, o ar que nós precisamos para respirar. Aquelas pessoas ainda sentiam, sabe aquela coisa da vontade? Loucamente vontade, aquela coisa que você não consegue suportar se você não fizer, ou se você não estiver com a pessoa, se você não estiver comendo aquilo, se não estiver bebendo aquilo. É essa vontade que eles tinham. Então, aqui é dito para Daniel, olha, sela o livro, porque isso aqui é para o tempo do fim. Lá na frente muitos vão o quê? Devorar esse livro. A Bíblia, o seu livro, profecia, tudo. E o conhecimento da palavra de Deus vai se multiplicar. E aí, ele vai lá, por exemplo, para o verso 9. Olha o que fala no verso 9. Ele respondeu, o anjo, vai, Daniel, porque estas palavras estão encerradas e seladas até o tempo. E aí, lembra que eu falei um pouco atrás, duas datas que marcam o tempo do fim, que a gente vai estudar? 1798 e 1844. Coisas especiais aconteceram. E aí a gente vai agora para o final do capítulo 12 do Daniel, capítulo 12, verso 13. Fala assim, ó. Tu, porém, Daniel, segue o teu caminho até ao fim, pois descansarás, né? Como eu falei, né? Você vai morrer, vai dormir, ao fim dos dias, e te levantarás para receber a sua... Qual é a herança de Daniel que ele está esperando? A mesma peça. A mesma que você e a mesma que eu, tanto agora. Mas eu acho que Daniel vai ter aí uma sensação mais especial. Sabe por quê? Ele vai se deparar com Alexandre, vai se deparar com a Penha, com... Vocês todos estão aqui. Sabe por que se deparar com vocês de uma maneira muito feliz e especial? Vocês tiveram contato com a palavra. E através dessa palavra de Daniel, vocês chegaram aonde? Na mansão celestial. Porque acreditaram, porque viveram, né? Fizeram as mudanças necessárias, se entregaram. Então, entendeu? A satisfação, essa recompensa de Daniel é muito mais do que a vida eterna, a salvação. É ver vocês também lá. E aí poder conversar, quem sabe, com o Alexandre, com a Vera, né? Bater aquele papo de profeta, né? Que foi salvo, ou de mais um cidadão do céu, como você e eu seremos. Mas como é que foi, né? Como que isso mudou a sua vida? Você já pensou nesse lado, você também ser investigado? A gente fala tanto que quer ver Paulo, né? Que a gente quer ver o profeta tal, a gente quer ver fulano de tal, mas já parou para ele. No momento em que você está debaixo de uma árvore, tipo lá, vem cá, Alexandre, como é que foi, cara, esse negócio de viver naquele tempo? Imagina, ó, vem para o outro lado da moeda também, né? Nós somos espetáculos para o mundo. Somos espetáculos para o mundo. E nós estamos vivendo esses dias finais da história, precisamos nos apoiar mais e mais na palavra do Senhor. E aí, queridos, eu quero ler com vocês, eu não sei se eu anotei aqui, eu não anotei, mas eu botei no PowerPoint. Acho que está em Mateus 24, Sérgio. É uma preocupação que a gente precisa ter. Deixa eu ver se está em Mateus 24. Deixa eu ver, eu não me lembro, Alexandre. Não tem informação para isso. Deixa eu ver se está aí. Mas tudo bem, não tem problema. Na verdade, o texto, talvez vocês vão lembrar, a grande preocupação nossa é o seguinte: aonde nós estamos edificando a nossa casa? É na rocha ou é na areia? Aonde? Se nós estamos edificando a nossa casa na areia, cuidado, porque o vento, a chuva, né, ela mina a base, né? Quando ela vem com maior intensidade, a gente pode dizer os problemas, né? As tempestades da vida, os desertos que nós passamos, vão nos deixar tão frágeis, porque não queremos ali uma boa base, né, de sustentação da nossa vida, e rapidamente seremos o que? Levados pela enchente, né? Morra abaixo, porque não tivemos nenhuma condição, não nos preparamos
para quando a ventania chegar, a gente está com a unha fincada assim na terra, e pé, dedo na terra, e nada de vento nos levar. Né? Agora, se nós construímos a nossa casa na rocha, que é Jesus Cristo, né? Depositamos as nossas esperanças, as nossas ansiedades, as nossas tristezas, as nossas alegrias, naquele que pode tudo fazer por você e por mim, pode vir qualquer problema. Você pode até ser deslocado com o vento, mas a perna, né? A perna direita é a base, né? A perna direita aqui é a base, pode vir, você levanta a outra, mas você não sai, porque Cristo é a rocha, e você construiu a sua vida na rocha. Vai ser vitorioso, queridos. Com certeza você vai ser vitorioso. Então que Deus nos ajude, nos anime a não deixarmos de estudarmos o livro de Daniel, juntos aqui. Ok? Possamos sair daqui hoje mais fortalecidos, né? Mais confiantes. Né? Não sei se vocês pensam a mesma coisa, né? Mas eu aqui fazendo uma avaliação, porque quando a gente vem para uma aula, a gente tem que avaliar também a aula, né? E eu acho que o Cristiano não fez teologia, eu acho que ele não fez, eu não sei, né? Mas eu penso assim, quando nós vamos estudar sobre a vida de alguém, a gente tem que, antes de entrar diretamente sobre esse alguém, nós temos que estudar um pouquinho sobre ele, preparar antes. Por que o Cristiano está empurrando? Eu vim para estudar Daniel hoje de novo, por quê? Por que você, quando está marcado para essa cirurgia, você não vai direto para a cirurgia e é cortado de uma vez? Por que o médico tem que fazer examezinho? Por que o médico tem que... A alimentação é importante, não fala isso? E aí você vai para a cirurgia. Essa forma de estudar a palavra de Deus é exatamente como diz Jesus assim, e discorrendo lá desde Moisés até os profetas, e vai assim que Jesus explicava a Bíblia para as pessoas que queriam saber. E eu percebi que foi assim. Cristiano ensinou para a gente aí que Daniel foi escrito em duas línguas, uma para falar, para se movimentar, uma parte que tem muita história e pouca profecia, outra parte pouca profecia e pouca história, né? Muita profecia e pouca história. E no aramaico para dizer uma coisa, no hebraico para dizer outra. Então são essas coisas que são importantes para nos familiarizarmos com a palavra de Deus. E essas coisas são importantes. Aquele que pensa que o livro de Daniel não foi inspirado, ele não serve para nada, está completamente enganado. Ele é de uma grande valia tremenda, tremenda. E eu acho que a gente deveria, quando o Cristiano falou que fez o Alexandre, e quando Jesus voltar e Daniel vai se perguntar, Alexandre e tal, sabe por quê? Quando Daniel viu ele teve uma visão, ele viu os nossos dias. E ele não aguentou ver esses nossos dias, tanto que ele desmaiou. Desmaiou. A gente vai estudar no capítulo assim. Foi tão espantoso. E sofreu, o bicho ficou mal, entende? Mas você assim, o que você falou assim, imagina para aquele tempo as profecias, as visões que ele teve, para aquelas pessoas recebendo aquelas profecias, o que elas pensavam, como se fosse, jogasse para hoje. Alguém dissesse, ó, daqui a pouco a África vai se deslocar, entendeu? Maluco. Pensaram do mesmo jeito? Mas está lá para frente, e as pessoas não querem ver, isso vai acontecer. Esse é um livro sensacional, que ainda dá uma lição para as pessoas que estão com nossos dias. Como é que vocês estão comendo? Vocês estão deixando de se preocupar com o corpo de vocês? Não tem qual problema, eu posso comer tudo. Atos 10 diz que eu posso comer tudo, mas é assim mesmo? É assim mesmo? Entende? Quando o apóstolo Paulo diz que o nosso corpo é santuário do Espírito Santo, nós temos que nos preocupar e tudo mais. Então você veja que os toques que ele vai dando, isso não pode ser coisa normal, isso é coisa do Espírito Santo, né? Que vem, vai orientando. Porque um pastor, nós não somos pastores, não somos nada, nós somos todos iguais, né? Então Deus vai conduzindo, quando nós nos colocamos nas mãos de Deus, Ele vai assim, primeiro, antes de você ensinar, você passa para eles como é que é esse livro, essa profecia. Mas está passando coisa, não está empurrando nada, está contando para vocês o que tem as informações desse livro, para quando nós entrarmos no livro, aí vocês já estão contextualizados. Familiares. Na semana que vem a gente vai trabalhar um pouco sobre esses reis, né? Que foram reis de Israel, né? A gente vai estudar sobre os tribos, sobre Abraão. Aí vocês vão entender aonde entrou Daniel aí. Né? Porque esse livro é complexo. Para você estudar informática, você tem que aprender o que é software, o que hardware é. Para depois entrar na parte. E a Bíblia é a mesma coisa. Essa é a estratégia do estudo. Por isso que está aqui, ó, nós estamos andando ponto a ponto. Não temos pressa mesmo.
hardware só, para Então, poder Já saber. é muito adiantado. Então que a gente possa, tá certo, se animar para estar aqui às segundas-feiras. Às quintas-feiras a gente começou com uma série de estudos muito interessantes. Né? Então acho que Olha, Cristiano, Quem quando falou você que tá disse aí, ó, irmãos, eu acho que vocês vão. O Cristiano vai ter o maior bombardeio para que ele não leve avante isso. Vocês vão receber o maior bombardeio para que vocês não venham. Quando a gente se hã? Então vamos orar. Exatamente, quando a gente se prepara para fazer o trabalho de Deus, você pode saber que vai levar pancada e nós vamos levar para casa de carro, porque eu também quero aprender, entende? E Alguma coisa vai te puxar, alguma coisa tudo vai acontecer para você não É. ficar aqui. Nós somos um pequeno número, e daí, dane-se. É um pequeno número que vai fazer diferença na sua casa, fazer diferença no seu trabalho, seja onde for. Ele vai preparar, vai passar mal, não vai entender, vai ter que buscar mais que a gente, porque a gente vai estar aqui para poder alimentar e para poder confrontar as coisas. É assim, a Bíblia tem tudo para ser desacreditada, tudo. Jesus também tinha tudo. Quinta-feira nós vamos falar isso. Ele conviveu com crianças que eram absurdo, não podia receber crianças, não podia, porque as leis judaicas diziam que não podia. Ele conversou com mulheres que não podiam, conversou com mulheres, até hoje não pode ir na frente dos outros, em público, entende? Eu na casa do cobrador. Cobrador de pecadores. Então tudo tem. Para você não estudar, mas você tem que vir segunda e tem que vir quinta-feira. Não traz nada não, traz só a mente vazia para receber de Deus. E muita essa pergunta, informação. e muita E pergunta. muita pergunta para ver em cima dele, entendeu? Você também. Vocês têm que estar aí Você sempre. também, Sérgio. Assim vai ser. Você não escapa não. Segundo joga e vai embora. Né? Prepare-se e venham preparados para ajudar a gente. Para ajudar a gente. Estudo A gente tem que interagir, vocês têm que Isso aí. Então, eu sei que vocês têm conhecimento também. Eu sei que vocês têm. Apresenta Essa pra senhora gente aqui, ó, agora. é professora. Quando ela soltar as perguntas, sai de baixo também. Mostra pra gente. É. Então a gente vai tentando assim, com calma, tá bom? Então que Deus abençoe a cada um de vocês, dê uma boa noite, bom descanso. Que possamos estar aqui